Bom, passemos ao módulo revelação. Ok. Eu queria escolher aqui. Vou aqui as minhas coleções. Porque isto depois as imagens também podem ser organizadas por coleções, etc. Ora, aqui em 2019. Portanto, neste caso, eu estou a pedir ao Facebook que me mostre imagens que eu publiquei no Facebook no ano 2019. Ok? Portanto, a coleção é parametrizada para isso. Reparem, não sei se se lembram que há bocado estava. Esta imagem também aparecia naquele conjunto de imagens que estavam destacadas a amarelo. E é o que acontece aqui. Ok? Portanto, mas ela foi publicada no Facebook em 2019. Portanto, eu não tive problemas em publicá-la. Porquê? Porque ela foi publicada com um tamanho tal que o tal tremido não é visível no tamanho em que ela foi publicada, no tamanho que o Facebook a publicou. Ok? Bom, reparem que temos aqui algumas imagens, sobretudo aqui para o fim, algumas imagens que estão a preto e branco. Outras imagens têm assim este aspecto, um bocado surreal. Isto não tem a ver com manipulação de imagem, cores com Photoshop, manipulações, nada. Quem acompanha de perto sabe que eu não enveredo por aí. Aliás, é muito raro usar o Photoshop para a edição destas imagens, não é? Para revelação, para a revelação dos meus RAW para a edição geral das imagens, eu uso o Lightroom, e é por isso também que estou a falar disso. Aqui ao lado parece-me o historial de tudo o que eu fiz a esta imagem. Basicamente foram pequenos tratamentos locais, ajuste de exposição, etc. Okay? Para terem uma ideia de como era a imagem no início, eu acho que ainda não vos disse como é que esta imagem foi feita, mas alguns mais hábitos a estas coisas talvez já estejam a adivinhar como é que ela foi feita. A partilha já está visível? Sim. Podem só dizer? Sim, já está. Ok, obrigado, Alexandra. Obrigado. Pronto. Então, eu vou... Agora ficou negro momentaneamente, não foi? Não, estamos a ver a partilha da fotografia. Ok, pronto. Então, eu agora clicando aqui, aparece o before e o after. Já estão a ver pelo menos o antes? Ou estão a ver a imagem ainda no geral? Agora estamos a ver o antes e o depois, sim. Ok, pronto, ótimo. Portanto, há aqui uma diferença substancial das cores aqui embaixo, sobretudo, não é? E aqui em cima nem tanto. Portanto, o azul foi clareado, este magenta arroxeado foi clareado. Aqui, digamos, no fundo, o que houve foi como que uma iluminação geral desta dominante magenta que existia sobre a imagem. Isto porquê? Esta imagem foi captada exclusivamente com radiação infravermelha, ok? Com a Olympus M1 Mark II, ela tem essa possibilidade, tem uma sensibilidade assinalável, pelo menos manejável, ao infravermelho, e, portanto, o que se foi fazendo foi trabalhar por canais de cor e produzir um aspecto final que correspondesse, esta foi a opção estética nesta imagem, é um aspecto final que correspondesse, grosso modo,
àquela técnica de revelação da fotografia convencional, o chamado processo cruzado, o cross-processing, ok? Aqui o processamento foi nesse sentido. De qualquer forma, esta imagem foi só mesmo para vos dar, digamos, uma panorâmica de como é que nós podemos mudar as cores e como é que nós podemos pôr a edição fotográfica ao serviço de conceitos estéticos. Ok? Eu vou voltar ao módulo Library para vos mostrar aqui, talvez, esta imagem. Agora vou para o módulo Develop, que é para vos falar um bocadinho, então, dos critérios de revelação. Bom, só fazer aqui uma pequena introdução relativamente a esta questão da edição versus manipulação versus uma série de coisas, discussão que quando é feita numa base de convicções pessoais ou de clubismos, é completamente estéril, não é? Porque nessa discussão nunca estão em jogo todas as variáveis. E uma das variáveis é a sensibilidade estética de quem faz a fotografia, outra é a sensibilidade estética de quem vê a fotografia, e ainda é o conhecimento da história, não só da evolução do aparelho fotográfico, mas sobretudo o conhecimento da história da evolução do pensamento fotográfico, que é algo que anda muito arredio das discussões sobre isto. Ora, deixem-me só ver aqui uma coisa, que é que horas são, porque eu depois começo a alongar-me, não é? Começo a alongar-me e depois vai toda a gente almoçar. Ora bem, então uma pequena introdução técnica tem a ver com o seguinte. A maior parte, esmagadora maioria dos praticantes de fotografia faz a recolha das suas imagens em formato JPEG. Ora, o formato JPEG é verdade, tem uma série de vantagens, nomeadamente a rapidez, fica rapidamente disponível para nós manusearmos, para nós o enviarmos para uma série de aplicações, para uma série de dispositivos, enfim. Mas, do ponto de vista da criatividade, falando aqui em termos de do que é que se pode extrair em termos estéticos da imagem, ele impõe-nos muitas limitações. É por isso que eu, de há uns anos bons para cá, praticamente deixei de fotografar em JPEG. Às vezes há quem me pergunte, então, mas e que tal RAW mais JPEG? A pergunta, a não ser que o JPEG seja para enviar imediatamente para alguém, não é? Ou para disponibilizar imediatamente para uma utilização provisória, não é? A não ser que seja para isso, não vejo por que razão é que havemos de estar a encher o cartão, para além do RAW, que já é pesado, ainda meter-lhe mais o JPEG. Portanto, desse ponto de vista, não vejo nenhuma finalidade, sobretudo quando já escolhemos fotografar com RAW, e, portanto, essa escolha tem que ser uma escolha consciente, porque quem escolhe fotografar em RAW é porque anteriormente já escolheu que vai, ou já decidiu, que vai editar as suas imagens. E aqui no Lightroom isso faz-se no módulo Develop. Bom, depois a questão da manipulação. Há uma corrente de pensamento
que diz que as imagens não devem ser manipuladas, que elas devem ser apresentadas tal e qual como saem da câmara. Questão de cores, contrastes, filtragem, equilíbrio de brancos. Portanto, pondo essas questões todas à parte, isto é, se nós mexemos muito nas cores, se mexemos pouco, isso é realmente algo, é outro tipo de discussão em que eu não quero entrar aqui, mas esse argumento de que a imagem só deve ser utilizada tal e qual como saiu da câmara, esse argumento cai imediatamente por terra quando nós temos que falar de uma imagem como aquela que estamos a ver aqui. Ok? Isto porquê? Porque, vamos lá ver, o argumento de quem defende essa teoria é de que o fotógrafo tem que ter a capacidade de fazer as melhores escolhas e todas as escolhas necessárias e possíveis e imagináveis no momento da captação para que depois não tenha que mexer a imagem. Portanto, a imagem saiu assim, é assim que ela deve ser empregue. Ora, em relação a isso, eu tenho que perguntar, ou pergunto sempre aos defensores dessa teoria, então não posso, passou a ser proibido com o processo digital de captação de fotografias, passou a ser proibido fazer imagens quadradas, não é? Que era algo que se fazia, eu hoje ainda faço imagens quadradas em filme, não é? Tanto em película, usando a minha Hasselblad. Ora, lá está, o tal argumento que eu vos falei tem muito a ver também com porque na película nós não podíamos mexer no negativo e tal. É verdade que, bom, é semi-verdade, porque o negativo, uma vez revelado, de um modo geral, não se lhe podia mexer, estava revelado. Na verdade, isto em rigor não é 100% verdade, porque é possível aplicar, mesmo assim, é possível aplicar aos negativos revelados tratamentos químicos de modo a alterar-lhes, por exemplo, o contraste. E alterar-lhes também um bocadinho, ao alterar o contraste e buscar também algum pormenor onde antes não existia. Isto no negativo, ok? Mas já nem vou por aí porque isso implicava técnicas, eram técnicas bastante avançadas, morosas, etc. Mas no tempo do negativo fotográfico, sobretudo a preto e branco, havia câmaras de formato quadrado, lá está, aquelas que eu já referi, mas havia outras câmaras também de médio formato. Isto para não falar no pequeno formato, onde fazer imagens quadradas a partir de 35 mm, embora possível, evidentemente, às vezes a qualidade de imagem, quando nós precisamos de alta qualidade de imagem, essa qualidade ressentia-se muito. Mas, passando para o médio formato, há muitas câmaras de médio formato que não são de formato quadrado. E por que não fazer a partir de câmaras de 6.7, câmaras de 4,5, 6, 6.8, etc. Por que não fazer imagens quadradas? Não é? Portanto, esta questão de a imagem deve ser como saiu da câmara, desculpem, mas se o argumento é de que deve ser como antigamente, então perdoem-me a expressão, mas há que estudar um bocadinho melhor a história da fotografia. Bom, seguindo em frente, isto vinha a propósito do módulo Develop, onde nós podemos, por exemplo, com um conjunto de ferramentas, alterar o aspecto da imagem inicial, desde logo, por exemplo, com esta Crop Overlay, que é aquela que nos permite, quando eu clico aqui, que é aquela que nos permite escolher o enquadramento, ou o formato quadrado, desculpem, está aqui, 1 para 1, estão a ver?
e escolho o formato quadrado, posso depois enquadrar, enfim, ou reenquadrar, tirando mais pixels, metendo mais pixels. Neste caso, foi escolhida a parte do negativo que me interessava, que era a parte de cima. Podia ser só a parte central, reparem. Podia fazer assim, não é? Assim, pronto, dou aqui Enter e, portanto, a imagem já seria esta, seria outra. Eventualmente podem considerar mais interessante, menos interessante, mas isso já é outro tipo de discussão. Portanto, aqui, se não se importa, vou voltar à forma original. E, portanto, a questão do formato é bastante importante, porque nós normalmente vivemos agarrados aos formatos que as câmaras nos proporcionam, e então, sobretudo quem fotografa com câmaras de formato 3x2, ok, que são as câmaras, portanto, excetuando as câmaras de médio formato, vou falar só agora nas câmaras de pequeno formato, Canon, Nikon, Olympus, Pentax, a faltar uma, Panasonic, Sony, faltam várias. Quem fotografa nesses formatos, sobretudo nas 3x2, que são aquelas todas que eu mencionei, menos Panasonic e Olympus, apesar da Panasonic já ter uma full frame nesse formato. Mas quem fotografa nesses formatos, 3x2, provavelmente não se apercebe do potencial estético de outros formatos, nomeadamente do 4x3, que é o caso da Olympus e da Panasonic, e de formatos um pouco mais bizarros, se quiserem, para o comum dos utilizadores, como é o caso, por exemplo, do 4x5. Não sei se costumam publicar imagens verticais no vosso Instagram, mas quem publica imagens verticais no Instagram provavelmente já se deparou com a dificuldade de publicar imagens na vertical, portanto, imagens 3x2, por exemplo, ou mesmo 4x3, em que o Instagram depois redimensiona aquilo automaticamente para o formato quadrado ou até para outro formato que é o 4x5. Ou seja, nós vemos na contingência de estar a ver a nossa imagem, que nós tínhamos definido com um determinado tamanho, não é? Truncada pela aplicação chamada Instagram. Ou seja, não foi uma truncagem, um truncamento feito por nós, foi alguém que decidiu por nós. Isso, do ponto de vista estético e filosófico, se quiserem, é mau. Portanto, o 4x5 é um formato ótimo para imprimir na vertical, ou para partilhar, melhor, na vertical, no caso do Instagram. Tá? Bom, mais coisas relativamente, por exemplo, aqui a esta imagem. Há situações em que nós, para dominarmos o contraste da imagem, e eu vou-vos mostrar já agora, tá? Aqui eu vou-vos mostrar a imagem como ela era inicialmente. Portanto, à saída da câmara. Ok? Acho que não foi assim muito mexido. O que se fez foi, com a ajuda de filtros, sobretudo de filtros de degradê, mas depois também já vos mostro os outros, foi escurecer esta zona amarelada, alaranjada, de modo a conferir maior expressividade, maior agradabilidade visual à fotografia, na procura do maior impacto visual possível. Porque, meus amigos, o que qualquer fotógrafo, seja comercial, seja não comercial, seja fotojornalista, não seja fotojornalista, o que qualquer fotógrafo procura é que as suas imagens tenham um impacto visual. Não é? Evidentemente que o fotojornalista, para além do impacto visual, ou por outro, ele consegue ou procura conseguir um impacto visual, não por via de tratamentos de cor mais
mais intensos. Ele procura, normalmente, o maior impacto visual no momento da captação. Eventualmente, se há uma coisinha ou outra nos bordes da fotografia que eventualmente seja distrativo, ele pode fazer um ligeiro reenquadramento. Aliás, os códigos, os livros de estilo das publicações e os códigos deontológicos também têm essas regras estabelecidas, mas de uma maneira ou de outra procuramos impacto visual. E foi o que se procurou aqui, com quê? Neste caso, com filtros degradê, que é esta ferramenta aqui. Por exemplo, quando nós clicamos ou colocamos o rato em cima de cada um destes filtros, reparem, eu tenho aqui criados 1, 2, 3, 4, 5 filtros degradê, ok? Isto e isto não é, ok? Isto é o sol, isto é o reflexo desse sol. Portanto, aqui, outro filtro degradê a ocupar só esta área de cima. Se quiserem, eu clico ali e mostro em permanência, ok? Agora este, portanto, um para cima, outro para a parte de baixo, outro ainda para esta parte para reforçar um bocado de cima e de baixo, ok? E estes filtros degradê mais, e agora aqui não me lembro muito bem se há aqui um adjustment brush, mas eu penso que sim, mas máscaras, portanto há uma série de máscaras aqui também que foram utilizadas, feitas. Reparem que há sobreposição com algumas. Esta zona aqui é afetada por esta máscara, por esta aqui penso que já não, aquelas ali. Portanto, isto no fundo, isto corresponde aqui. Isto corresponde àquilo que se fazia e que ainda se faz, obviamente, na fotografia dita analógica, que eu prefiro chamar a fotografia convencional, ou se calhar mais correto ainda será a fotografia com película. Isto já se fazia no laboratório fotográfico. Só quem nunca imprimiu em laboratório fotográfico é que não sabe que isto se fazia, não é? Não sabe como fazer e muitas vezes interpreta o facto de se usarem máscaras para o tratamento local, chama-se isto, alterar o contraste local das imagens. Só quem não sabe isso é que pode condenar uma edição deste género chamando-lhe manipulação. Aqui não há manipulação nenhuma. Não foram adicionados nem retirados elementos que não estivessem lá na imagem. O que houve, sim, foi uma alteração da relação entre os tons da imagem. Não é, reparem, este tom aqui, portanto, este tom aqui não se relaciona com este nesta imagem da mesma maneira que se relacionava antes, não é? Portanto, antes havia aqui um bocadinho mais de detalhe, este tom era um bocadinho mais claro e este aqui mais claro ainda, mas a relação destes tons, estão a ver, o contraste aqui é mais alto do que aqui, ok? Ora, portanto, isto não se chama manipulação, isto tem um nome, esse nome não é do digital, esse nome vem já do tempo da fotografia com película, que é o tratamento local. Reparem que esta imagem está aqui assinalada a roxo, isto tem um significado para mim, isto são imagens que, por exemplo, foram escolhidas como muito importantes numa determinada altura da fase de escolha de imagens para publicação. Ora, esta imagem aqui é o Develop, porque ela ilustra bem o que eu pretendo. Reparem, esta imagem tem aqui um historial de edição, não é? Muito curto. Reparem, este é o aspecto da imagem no momento da importação. Isto pode não parecer, mas é uma cena noturna. Terem uma ideia, esta imagem foi feita
no dia 4 de março de 2019, às 21 e sensivelmente às 21h20. Portanto, 4 de março às 21h20 é de noite. Estava eu a mostrar, portanto, este é o aspecto como ela saiu. Depois houve um ligeira exposição, só, foi 1/3 de exposição só, porque eu queria reforçar um bocadinho, vamos lá ver, recuando um bocadinho ao momento da captação. No momento da captação, o que se procurou foi, sendo uma cena noturna, que era iluminada pela iluminação pública, ou da via pública, sendo uma cena noturna, pretendia-se que ela transmitisse a ideia de que poderia ser de dia. Ok? E, portanto, daí uma exposição longa. Já agora, voltamos aqui. A exposição, reparem, uma exposição de 10 segundos, ok? A f8, a ISO 200. Tá? Já agora, para quem tiver curiosidade, isto foi feito com uma M1 Mark II, com o objetivo a 60mm macro. Alguns de vocês podem pensar, macro? Então, mas ele utiliza macro para esta coisa? Utilize sim. E tentem, do ponto de vista da resolução, tentem encontrar fotografias com melhor resolução do que um objetivo macro. E boa sorte. Ok. Portanto, a exposição foi prolongada, mas eu queria reforçar isso mais um bocadinho. Disse, não, vamos pôr isto um bocadinho mais claro. Depois, adicionei portanto, fiz um tratamento local dos tons, já agora, só para recordar onde foi. Foi aqui. Reparem. Praticamente não se vê, portanto, foi praticamente só um ponto. Ok? Que era aquele calhauzinho branco, que estavam tudo nadinha, claro demais, então eu mexi-lhe só, exclusivamente, nos brancos, não é? Naquela zona, mas só nos brancos. Mas depois há outro, exatamente, que é no mesmo, já agora, vamos lá ver se consegue ver voltando atrás. Portanto, a do brush stroke, que foi ali. Depois, viram o branco a ficar um bocadinho mais escuro? Reparem, eu vou. Viram? Aquele calhauzinho branco ali. Ou de outra vez. Portanto, isto era o inicial, ficou um bocadinho mais escuro. Depois, não contente com isso, o que é que eu fui fazer? Selecionei outra vez e novo ajuste, mas neste caso um ajuste de exposição, mas nesse caso já a imagem toda. Ora, isto quer dizer então que foi, nós não estamos em presença só de uma. Está aqui o outro. Há bocado eu acho que tinha aqui o... Na realidade, então, isto tem duas máscaras, uma para aquele calhauzinho e outra para esta zona aqui, em que o que se fez foi baixar um bocadinho da exposição nesta zona. E pronto, e depois foi exportar. É? Depois foi exportar. É claro que, mesmo depois disto exportado, eu posso mexer aqui, posso dizer, bom, ok, mas a imagem parece-me um bocado clara demais, não sei o quê. Deixa-me cá baixar a exposição. Agora aqui pus uma exposição de menos 2 espaços, quase 2,5. Ele está a demorar um bocadinho. Desculpem, não está nada. Done. Agora sim. Porque eu estava a mexer num hipotético filtro que fosse aplicado. Que era em relação à imagem toda. Ok? Portanto, quero dar a impressão de que é de noite. Pode ser uma exposição deste género. Quero dar uma exposição que é de dia. Talvez mais assim. 0,33, quero. Aqui está 0,25. Eu posso escrever ponto 33, que era onde estava. Ok? Bom, uma série de outras ferramentas, o contraste, saturação, por exemplo, a saturação das cores. Há quem faça muito isto. Ok?
Eu pensei que o cérebro humano é muito atraído pela cor, não é? É por isso que se nós formos fazer, isso vê-se perfeitamente nos gostos do Facebook e não só, mas se formos fazer um levantamento por esse mundo fora, de quantas pessoas gostam mais de cor do que de preto e branco, a vantagem da cor é esmagadora, não é? Mas isso tem a ver com a essência humana. O cérebro humano gosta de cor por natureza. E, portanto, é natural que muitas pessoas, atraídas pela cor e pelo fascínio de poderem com facilidade alterar as cores, que façam operações deste género. Eu não o faço, nem recomendo que o façam. Quando é preciso dar saturação, posso saturar aqui um bocadinho, sim. E reparem, eu estou a ver no monitor do meu computador, nem sequer é o monitor onde costumo trabalhar habitualmente. E para mim esta saturação já está bem. Ou por outra, já vai um bocadinho para além até daquilo que eu tinha imaginado inicialmente e que me fez parar justamente no... Ora, 2. Fez parar justamente no ponto ou no estádio em que eu vos tinha mostrado. Ok? Bom, depois, por exemplo, as curvas de tons. Não é? Nas curvas de tons, lá está, eu quero aplicar um tratamento só, por exemplo, às zonas mais escuras da imagem. Portanto, eu chego aqui à própria curva, não é? E escolho aqui os tons mais escuros estão para a esquerda, os tons mais claros estão aqui para a direita, e portanto eu quero que os meus negros saiam um pouco mais ricos, digamos assim. Eu clico ali na curva e agora puxo aquela linha para baixo e estão a ver como os negros estão a ficar um bocadinho mais escuros, até enriquecemos um bocadinho o contraste, que esse é o efeito secundário. Okay? Eventualmente este resultado até pode parecer mais agradável, por exemplo, neste monitor, até nos vossos monitores. Okay? Isto é, eu posso atuar localmente. Tá? Mais coisas, por exemplo, correção das objetivas. Lens correction. Por exemplo, se a minha objetiva vinheteia muito nos cantos, não é? Isto é, se escurece muito os cantos, isto tem a ver com o tipo de construção da objetiva, tem a ver também com o valor da abertura diafragma que utilizamos. Se eu quero clarear os cantos, porque eles estão muito escuros devido à objetiva. No caso desta imagem, este exemplo vai, digamos assim, correr mal. Porquê? Porque as objetivas da Olympus, de uma maneira geral, e então sobretudo esta, a 60mm, são extraordinariamente bem equilibradas do ponto de vista da vintagem, portanto não precisam desta operação. Portanto, aquilo que eu, ao procurar corrigir os cantos escuros, na realidade o que eu vou fazer nesta objetivo, porque eles já estão muito corrigidos, o que eu vou fazer é clareá-los demasiado. Mas, normalmente, o efeito, estão a ver, é este. Estou a clarear demasiado os cantos. Mas isto é o que se procura fazer normalmente quando as objetivas não são de boa qualidade. Agora, falámos há bocado das questões estéticas. Eu posso uma vez que tenho esta ferramenta, eu posso utilizá-la em favor da minha expressão artística, da minha expressão plástica, da minha expressão estética, que é, muitas vezes, o aumentar a vintagem dá-nos resultados mais agradáveis. Aqui, esta imagem também não é muito boa para exemplificar isso, porque tudo isto tem a ver também com o conteúdo da própria imagem, com a mensagem que queremos passar a quem vê as nossas imagens. Portanto, estar a dizer que a vintagem deve ser X ou Y, por exemplo, isso é uma coisa. Portanto, essas questões da vintagem, do contraste, há uma série de pacotes já feitos, uma série de receitas de cozinheiro
que já estão feitas, que são os chamados presets. Onde é que isto está? Só ver, estão aqui ao lado. Presets. Ok? Portanto, há aqui uma série de presets para cor, coisas criativas. Quando vou aqui ao Creative, por exemplo, digo um vintage, um aspecto vintage, um aspecto flat green, umas sombras quentes, um warm shadows. Ora, isto é verdade que pode poupar muito trabalho a quem está a editar, mas não passam de receitas de cozinheiro que se aplicam bem a umas imagens e não a outras. Se eu gosto de imagens, por exemplo, e se for esse o caso, tenho aqui preto e branco, sépia, ou split tone, ou infrared, por exemplo. Se eu gosto de dar às minhas imagens a preto e branco a impressão de que fotografei com infravermelhos, não é? Eu ao escolher este preset infrared, o BIW, que é Black and White Infrared, portanto, o preto e branco de infravermelhos, ele decididamente não funciona bem nesta imagem. É claro que eu posso, depois de clicar nele, eu depois posso vir aqui ao lado e continuar a fazer-lhe alterações. Mas quando nós queremos ser efetivamente criativos, quando queremos, já agora deixem-me só voltar atrás aqui, quando queremos usar as ferramentas de uma forma criteriosa, no sentido que a fotografia depois fale da maneira que nós pretendemos, então devemos ser nós a fazer. Não é? Os grandes chefes de cozinha não trabalham pelas receitas que leem no livro da Vaqueiro. Não é? Os grandes chefes de cozinha exploram eles os ingredientes e as técnicas de que são conhecedores e os ingredientes que obtêm e que se esforçam por obter para produzir o resultado gastronómico que pretendem propor aos seus clientes, não é? Às pessoas que depois vão comer as suas criações. Sejam essas criações, isso agora não está em discussão, se é a alta cozinha, de 2 ou 3 coisinhas ali no meio do prato, e que nós comemos aquilo e ficamos cheios de fome. Não é disso que se está a falar. Okay? Está-se a falar é de nós termos criatividade, termos conhecimento dentro de nós, perante uma imagem em particular, ou várias imagens em particular, sabermos o que temos que fazer com elas e não andarmos a aplicar receitas de outros. Ok? Bom. Depois, por outro lado, falar-vos aqui só um bocadinho de exportação e deixem-me só ver aqui, enfim, podia ser uma imagem qualquer, não há problema. Enfim, pode ser esta. Aqui, aquilo que eu vou dizer também pode-se aplicar a qualquer imagem. Lá está, uma imagem quadrada. Reparem, a imagem quadrada... Desculpa. Assim. Deixa-me só carregar. Acabar de carregar, que é para poder ir aqui ao Develop. Portanto, nós escolhermos a imagem em formato quadrado, 4x5, etc., para depois exportarmos nesse formato, isso é feito aqui nesta fase do tratamento, nesta fase da revelação, ok? Nesta ferramenta que eu vos indiquei há bocado. A partir daqui, ferramentas de exportação
se for o formato. Portanto, desde que tenhamos o formato já escolhido, agora nem que eu quero exportar esta imagem para o Facebook, que é um local onde eu publico com não mais do que 720 pixels no lado maior. Okay? Ora, passo botão direito do rato em cima da imagem. Okay? Opção Export. Atenção, posso chegar aqui também por outra via. Já. Era no, desculpa, era no Library, mas vai dar no mesmo. Ok. Botão direito Export e Export. Reparem que eu já tenho aqui uma série de perfis de exportação criados. Vou escolher aqui um, mas vocês também podem, ou podemos alterar tudo isto, que é, por exemplo, Facebook, Olympus, Visionary, neste caso, branco. Okay? Este perfil de exportação foi eu que eu criei. E criei-o como? Portanto, neste perfil de exportação, eu sei que quando eu escolher no momento da exportação, a imagem vai para, primeiro, é gravada para uma pasta específica, que está aqui, ok? Eu depois posso escolher dentre várias pastas que, entretanto, foram sendo utilizadas noutros perfis, mas que o Lightroom me guardou, não é? São caminhos. Portanto, este vai para o Facebook 2020. Posso renomear o fecheiro ou não. Isto é, posso exportar com um nome diferente daquele com que eu nomeei quando foi aqui da importação. Depois, escolher o formato de gravação. JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG, portanto digital negativo, ou até posso exportá-lo para RAW também, em que o que vai acontecer é que na tal pasta que eu mostrei acima, o Lightroom vai guardar o mesmo ficheiro RAW, ok? Provavelmente ou possivelmente com outro nome, caso eu tenha optado por gravar com outro nome, mas vai gravar com esse nome e vai-lhe juntar um ficheirozinho, que é o XMP, que é um ficheiro que contém toda a informação de metadados que o Lightroom, entretanto, lhes foi adicionando. Isso serve para quê? Serve para depois ser utilizado noutros catálogos. Ok? Aqui é onde eu escolho o redimensionamento. Portanto, Resize to Fit, neste caso, quer que o lado maior tenha 720 pixels. Portanto, e não mais do que isso. Isto apesar do fecheiro original ter muito mais. Aqui não vale a pena falarmos muito dele agora, isto é mais para as aulas. Vale a pena falar aqui da questão da marca d'água. Eu posso incluir-lhe uma marca d'água, neste caso é uma marca d'água que tem este nome, que eu já defini, mas que eu posso também alterar, posso mudar a marca d'água, não é? E posso editar a própria marca d'água. Aqui neste caso, vamos ver, isto é sempre, que às vezes ele fica um bocadinho instável. Bom, parece-me que não vou conseguir mostrar aqui como é que se faz a edição, mas pronto, também não tem problema. A partir do momento em que eu escolho depois a marca d'água, que editei e tal, não sei o que, é só fazer export. Ok? Bom, questões? Tem alguma questão a colocar neste momento? Alguma coisa que tenha ficado menos? Aqui nos comentários. Ora, o Stone está encurtado. Ok. Retoques com lápis de grafite no negativo em vidro. Boa, Arlindo Fragoso. Obrigado pela dica. E até isto dá sempre para conversar mais um bocadinho. É verdade, utilizavam-se para retocar negativos
que era uma arte que não estava ao alcance de todos, porque a grande parte dos fotógrafos, quando retocava, já só retocava os positivos, mas para retocar negativos com lápis de grafite, com pincel e pigmentos, eu próprio ainda tenho os meus, pincel e pigmentos para retocar negativo, em que o pincel era molhado, e aqui neste caso nem eram negativos de vidro, eu nunca utilizei negativos de vidro, mas utilizava negativos de grande formato, 4x5, mas de película, portanto a chamada película rígida, mas sim, o lápis de grafite no negativo de vidro é um exemplo. Mas aqui neste caso eu fazia pequenos pontinhos, não é? Com negativo, e depois a própria película do negativo, a própria emulsão absorvia aquele pigmento. Ok, portanto, parece que não há assim questões, nem aqui no chat.